Sempre, né? O que está acontecendo aqui? Começou a gravar a palestra, só isso. Ah, tá. A pessoa que não é familiarizada se entrega rápido, né? Obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer enorme estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre gratidão. Por que a gente vai falar sobre gratidão? Porque a gente está vivendo um momento tão difícil das nossas vidas, né? E eu tenho... Cada pessoa que você para, ou cada conversa que a gente tem, a gente ouve um lamento. E esse lamento, muitas vezes, né? Às vezes eu comecei a... Porque a gente, ao longo da nossa vida, né, espírita, quando você encontra alguém, né, e alguém se lamenta, a nossa tendência é o quê? É levar a pessoa, fazer com que ela melhore, né? Tentar fazer com que ela mude, né, aquele estado vibracional. Só que, ultimamente, o que eu tenho observado é que as pessoas estão reforçando o lamento. Uma pessoa vem e diz assim, mas essa pandemia, quando é que vai acabar? Eu achei que ia acabar, todo mundo vacinado, volta a delta, daqui a pouco vem a teta, gama, beta, né? A gente não vai acaba, quando a gente acha que vai abrir, o negócio fecha. E as pessoas estão vivendo essa lamúria, vivendo essa lamúria, vivendo essa lamúria. A gente para, e eu comecei a pensar, a me policiar. E vou falar uma coisa para vocês, assim, muito importante, porque é uma experiência minha de vida, né? Eu estava vivendo, né, como todo mundo, esses momentos, e sem perceber, porque a gente não percebe quando faz, eu estava nesse reforço de acordar já cansado, de, não aguento mais esse vírus, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo, e a política, e todo dia tem uma reclamação. E aí eu comecei a falar com o Ivan, vocês devem conhecer, que é o dirigente lá do MAP, né? E eu falando assim, Ivan, deixa eu voltar, Ivan, deixa eu voltar. Ele, não, tá maluca, vai voltar nada, todo mundo morrendo, você quer voltar a ser responsável, porque eu sou espírita, não tem medo de morrer, não, deixa eu voltar. Ele, não. Aí eu fiquei naquela, né, assim, nossa, eu tô precisando de mais do que eu tô tendo, mais do que eu tô dando. E aí, do nada, ele me mandou uma mensagem assim, você quer voltar? Você vai assumir isso? Eu falei, vou. Então, eu vou voltar só com você e a responsabilidade é tua. Gente, o dia que eu abri, depois de um ano fechado, mais de um ano fechado, aquela quinta-feira, são pouquíssimas pessoas, né, com todo o protocolo e tudo, e eu continuo fazendo online, mas o dia que eu abri aquela porta e vi a energia daquela casa, eu falei assim, olha como a espiritualidade está trabalhando sem a gente, né? Porque a gente está reclamando e a espiritualidade está trabalhando. Todos os centros, né, de luz, eles estão ali, né, morada da espiritualidade de socorro. Na hora que eu abri aquilo ali, e aí a gente fez a primeira reunião presencial, e eu voltei para casa e eu falei assim, eu não posso mais reclamar, acabou isso, e eu vou começar a me policiar. Nesse me policiar, isso tudo é um prefácio, né? Eu sei que é só 30 minutos, mas eu falo demais. Nesse me policiar, eu falei assim, eu vou me policiar e vou passar a policiar as pessoas, com carinho, né? Mas comecei, né? Se a pessoa começava a reclamar, por que essa pandemia? Eu falei, pois é, né? Pois é, todo mundo sem dinheiro. Eu falei, você perdeu o emprego, meu irmão? Não. Eu falei, que bom, então, né? Que bom que não perdeu o emprego. E todo mundo morrendo. Eu falei, morreu muita gente da sua família? Quantas pessoas você perdeu? Não. Eu falei, que bom, né? Que coisa boa. E comecei a fazer aquilo, né? Para a pessoa e para mim. E comecei a ter em meu coração, depois disso, muita gratidão. E esse sentimento de gratidão é um sentimento que nos aproxima da espiritualidade superior. E aí, por conta disso, eu falei assim, eu quero falar de gratidão. Aí eu peguei uma coisa aqui que eu não costumo pegar, não sei vocês, que é o capítulo 28 do Evangelho, a parte de preces. Só um pedacinho. E ele diz assim, não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente se esquece o bem, para de preferência lembrar do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido,
ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varrem da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Então, isso aqui é lá daquele último capítulo 28, lá do Evangelho, que normalmente é onde tem as coletâneas de prece, e ele fala que se nós pudéssemos, né, saber, lembrar tudo aquilo que recebemos diariamente de pequenas coisas que influem mais na nossa vida do que as grandes, ficaríamos envergonhados da nossa ingratidão a Deus, ingratidão à espiritualidade. E aí eu peguei uma passagem do Fonte Viva muito interessante, que eu comecei a pensar assim, por que a gente é tão ingrato? Por que a gente é ingrato? A gente sabe da espiritualidade, sabe que Deus ajuda, sabe que Deus é bom, sabe que no final Deus vai dar. Tudo isso a gente já sabe. A gente está fazendo palestra aqui toda segunda-feira para lembrar da mesma coisa, né? Para lembrar de Deus, para lembrar de Jesus, para lembrar toda hora. E aí a gente fica ali, a gente assiste a palestra hoje e fica assim, poxa, que legal, gostei da palestra, é isso mesmo, Jesus nos abençoe, vai dar tudo certo. Aí amanhã a gente acorda achando que vai dar tudo errado. Aí amanhã a gente acorda achando que está tudo ruim. Amanhã a gente acorda. Por quê? Por que a gente faz isso, né? Por quê? E aí, Emmanuel, no Fonte Viva, ele diz assim, não faça tu comum o que Deus purificou. E aí ele fala de várias coisas, né? Não vou ler tudo, ele diz assim, o homem comum está rodeado de glórias na terra. Considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe moldura o desenvolvimento. Tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento da seleção dos valores que o rodeiam. E aí ele começa. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizaram na elaboração de um simples raio de sol? E vai por aí, né? Nos lembrando de toda a complexidade do nosso planeta e de tudo que o homem hoje recebe, né, de Deus para evoluir. Nesse meio tempo, eu falei assim, poxa, essa passagem aqui, ele tirou lá do Atos dos Apóstolos, coisa que eu também não lembro. Gente, hoje eu estava, né, com a corda toda. Fui lá no Atos dos Apóstolos para ver onde ele tirou a passagem. E ele tira essa passagem de uma passagem muito conhecida de todo mundo, mas que só hoje, estudando aqui para vocês, que eu li ela na íntegra e realmente vi o que ela queria dizer. Que é uma passagem de Pedro. Lembra uma passagem? Todo mundo vai lembrar da frase, Pedro mata e come. Todo mundo já ouviu falar isso em algum momento, né? Que passagem era essa? Pedro estava em casa, tem uma visão de um pano descendo do céu com répteis, com quadrúpedes, e alguém fala para ele, Pedro pega, mata e come, e ele tinha fome, né? E o pano sobe, desce 3 vezes e tal. Só que essa passagem não começa aí. Eu achava que ela estava envolvida com comida, mas ela não tem nada a ver com comida. Essa passagem começa um pouco antes, né? Quando um centurião, Cornélio, ele está na sua casa, ele era um centurião, né, da região de Itálica, e ele está na casa dele, e ele recebe, ele tem a visão de um anjo. E o anjo fala assim para ele, Deus ouviu as tuas preces, Deus ouviu a tua gratidão. Deus ouviu a tua gratidão. E nesse momento, ele vai te mandar, ele pede que você pegue 2 funcionários, vá a Jope, atrás de um homem chamado Simão Pedro, que está na casa de outro Simão, curtidor de costumes, e peça que ele venha aqui. Aí ele faz isso, né? Ele não entendeu direito qual foi a gratidão que ele teve, que Deus mandou, mas o anjo mandou, eu vou. E aí ele faz isso. Ele faz isso, vai, e os homens vão lá até a casa do Simão Curtidor procurar Simão Pedro. E Simão Pedro tinha acabado de ter essa visão do pega, mata e come, né? E ele fala isso, não desmereça, né, o que Deus purificou, né? Mais ou menos isso que é a passagem que Emmanuel traz para a gente. E aí ele fica com aquilo na cabeça, O que será que Deus quis dizer com aquilo, gente? Eu ia comer réptil. O que Deus mandou aquela visão? O que mandou aquela visão? Quando ele acaba de pensar nisso, chegam os homens lá na casa que ele estava hospedado, né? E aí um anjo aparece para ele e diz assim,
Lembra da tua visão? Foram eles que eu mandei. Naquele momento, desce e faça o que eles estão te ordenando. Naquele momento, Pedro entende que o que ele está dizendo é o seguinte: está vindo um centurião, está vindo alguém a mando de um centurião, alguém que a gente não deveria valorizar, que é contra a nossa religião, alguém que é contra a nossa fé, alguém que é contra tudo aquilo que a gente acredita. Mas Deus está me dizendo que tudo que ele mandou, que todos os homens são purificados. E aí ele desce, as pessoas estão lá embaixo achando super estranho, porque os judeus não se familiarizavam com os romanos, principalmente com o centurião, e ele fala assim: todos os homens da terra são purificados em Deus. E vai com ele. Quando ele vai com ele, né, aí um conta para o outro o que aconteceu, o Cornélio fala o que aconteceu, e aí ele recebe o primeiro Pentecoste entre os não-judeus. E aí ele recebe os primeiros trabalhadores, os primeiros médiums que não eram judeus na casa desse centurião, e funda ali uma igreja e começa um trabalho mediúnico. Olha só, Deus ouviu a tua gratidão, você vai receber a mediunidade, você vai receber o Espírito Santo e vai começar a trabalhar na seara de Jesus. Então, nesse momento, a gente pensa assim: caramba, a nossa gratidão faz com que nós sejamos considerados trabalhador do Cristo. E nós que somos trabalhador do Cristo, não somos gratos. Caramba, não pode ser assim. A gente precisa mudar essa vibração. A gente precisa mudar essa energia. A maneira de se aproximar da espiritualidade superior, a maneira de continuar sendo trabalhador do Cristo é ser grato ao Pai por esse posto, principalmente, né? Porque nós tivemos a oportunidade de estar com ele, de receber essa doutrina de amor, de luz e de paz que consola e conforta as nossas vidas. O tio do Hernani morreu de Covid. Ele estava muito bem, estava ótimo, era novo. Só que ele foi fazer uma cirurgia de joelho e no hospital acabou ficando, enfim, e pegou Covid e desencarnou, mesmo sendo uma pessoa forte. E aí a minha cunhada, né? O Hernani ficou, lógico, chateado, como todo mundo que perde alguém que ama, né? Ele já perdeu o pai, o tio era a referência do pai que ele tinha, enfim. E aí a minha cunhada, que não é espírita, né, Eliane, ela falou assim: Iris, eu sonhei com meu tio, e ele estava novo, com bigodão, moreno, não tinha cabelo grisalho, estava tão forte, tão diferente. O que você acha? Eu falei: eu tenho certeza que você encontrou com ele. Então, é a prova, né, de que tudo aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, né, daquele espírito que, por mais doloroso que seja, a partir da gente saber que ele está bem, que ele vai recuperar as forças, que depois de uma certa idade, olha que coisa boa, chegar no plano espiritual, né, e voltar a ter aquele vigor. Ela virou para mim e falou assim: outra coisa interessante, porque o pai, o sogro dela também morreu de Covid, e aí a filha dela sonhou com ele jovem andando de bicicleta. Ela nunca conheceu ele jovem, ele era avô e ele já era velho quando ele já era mais velho, porque o pai já era um temporão, então ele já era mais velho. Ela nunca conheceu ele jovem, mas viu ele jovem pedalando. Então, são questões que a gente foi dado, né? O benefício de receber. E aí a gente vai e começa. A pessoa liga: pois é, e aquele, né, tá tudo horrível, pois é o fim do tempo, é o fim do mundo, e a gente entra numa vibração que não ajuda a ninguém, nem quem a gente está falando, e principalmente não ajuda a espiritualidade. Não ajuda a espiritualidade nesse momento em que a espiritualidade está precisando de positivismo, está precisando de amor, está precisando de boas energias. Daqui até o final de 2022, gente, vocês sabem que eu odeio falar de política, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está vivendo um momento muito difícil no mundo, tem nada a ver com o Brasil. Daqui até o final dessas eleições, vai ser tanta briga. Eu fui no centro espírita, olha que coisa louca. Eu fui no centro espírita, o Hernani foi lá fazer uma palestra, as brigas políticas dividiu o grupo quase a ponto de dividir o centro espírita. E aí um entrega uma caneta de uma cor ou de outra, ele: não, nessa cor eu não pego, não. E as pessoas surtaram no nível de politização, né? Então, vocês imaginam daqui a 2022,
o bombardeio de energias ruins que a gente vai receber. O bombardeio que vai ser. Ah, Iris, o que eu vou fazer? Eu vou ficar calado? Eu tenho a minha opinião, não vou dar? Não, ninguém falou isso. O que a gente precisa é lembrar da passagem do centurião. Não importa o lado que a pessoa está, todos fomos purificados em Deus. Cada um com a sua opinião, cada um com... Como é que eu faço isso, então, Iris? Eu estou na dúvida. Esses dias eu falei isso. Vamos pensar em crisântemos amarelos e flores rosa, tá certo? Para facilitar o nosso entendimento e a nossa paz, né? Eu vou dizer assim, eu gosto das flores rosas pelo seu perfume, eu gosto das flores rosas por isso, eu gosto das flores rosas por aquilo, eu gosto do crisântemo amarelo por isso, eu gosto do crisântemo amarelo por aquilo, mas se eu falo assim, quem gosta de crisântemo amarelo não vale nada por isso, por isso, por isso, eu deixei de dar a minha opinião e passei a criar o quê? Um sentimento de antagonismo com o outro, e não com a política. Eu passei a me polarizar com o outro. E isso para a vida, para a vida. Esquece a política, traz para dentro de casa. Se você chega para uma pessoa e diz assim, você é uma pessoa super egoísta, você é uma pessoa isso, você é uma pessoa aquilo, você está agredindo ela. Mas se você chega para uma pessoa e dá a sua opinião assim, poxa, essa sua atitude foi uma atitude egoísta. Você não está chamando ela de egoísta. Você está dizendo que ela teve uma atitude egoísta. Poxa, vamos rever essa atitude? Vamos fazer isso de outra forma? Então, nós precisamos trabalhar esse nosso sentimento para que a gente não se contamine com o ódio, para que a gente não se contamine. O vírus, ele já é letal, mas se ele matar a nossa alma, não vai sobrar nada para a gente. Se eu continuar, eu tenho um vírus letal aqui, eu sou a favor da vacina, eu não sou a favor... Não interessa o que você é a favor, o que você não é a favor. Beleza, bota lá e dá a sua opinião. Mas o mais importante de tudo é o seguinte, o mais importante de tudo, a espiritualidade está passando por um momento em que precisa de você, trabalhador do Cristo, precisa de você para bendizer, para amar, precisa de você para perdoar, precisa de você para ter gratidão. Nossa, que bom, né? Que bom. A minha mãe pegou Covid, aliás, ainda está com Covid, mas ela está ótima. Ela tem 76 anos, ela é diabética, ela é hipertensa. E aí, a velhinha engraçada pra caramba, ela é evangélica, né? E ela falou assim, vou mandar para o meu pastor um vídeo, você me filma? Eu, em nome de Jesus, venci a Covid. Eu falei, filmo, porque a gente está precisando de pessoas que não encare, né, as coisas da pior forma possível, que encare as coisas da melhor maneira possível. Porque muitas vezes as pessoas estão em casa, as pessoas têm tanto medo, né? E às vezes as pessoas ficam doentes e o medo, ele baixa a tua vibração, ele baixa a tua imunidade. Tem gente que testa positivo, não estava sentindo nada e aí começa a sentir tudo e já estava tendo um final da Covid, porque o medo baixa a tua vibração, baixa a tua energia de uma forma e a gente já sabe disso. A gente sabe que na nossa energia, né? Na medicina psicossomática, ela já está super evoluída. A gente cria tumores. Imagina se a gente não baixa imunoglobulina para o vírus fazer a farra. A gente faz isso. Então, é importante, sabe, que a gente dê exemplos positivos, que a gente tenha, né, gratidão pelas coisas que a gente recebe, gratidão pela... Poxa, está faltando comida na sua casa? Não, está faltando comida na casa de muita gente. Puxa vida, Senhor, que bom. Será que eu posso dar parte do que eu tenho aqui em casa? A Clarinha está fazendo um trabalho de quentinha à noite, né? Eu falo assim, gente, essas minhas filhas, elas me dão muito trabalho. Tanto que eu queria que elas fossem envolvidas com a caridade, que elas acabam acabando comigo, né? Eu falei assim, olha, vocês começam a trabalhar muito, entendeu? Porque vocês fazem mais caridade com o meu dinheiro do que com o de vocês, né? Porque tudo elas acham, não, minha mãe vai resolver, minha mãe vai resolver. Eu falei, sua mãe vai resolver o quê? Aí ela sai para fazer as quentinhas, super legal. Ela arrecada, ela compra, ela cozinha, ela entrega. E aí estava aquela noite mais fria, não sei o quê, saiu todo mundo mandando aquelas correntes, né, de que iam recolher, né, os irmãos de ruas, e ela estava arrasada, porque ela acabou fazendo amizade com todos eles aqui do Recreio e da Barra, né, com todos os irmãos de rua.
E ela falou assim, mãe, a noite mais fria, não sei o quê, eu vou sair, que eu vou distribuir cobertor, eu vou arrumar cobertor, eu vou distribuir. Aí eu fui, né, fiz uma doação para ela, para comprar os cobertores, não sei o quê, ela saiu para distribuir cobertor num dia que não era um dia de quentinho. Aí chegou num lugar lá e eles pediram por comida. E ela não tinha, ela só tinha cobertor. Aí começa a chorar, chega em casa chorando, eu falei assim, olha só, vamos pensar o seguinte, né? A gente dá aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pode. Você não pode voltar assim, porque naquela hora você não tinha. Eu queria levar eles para comida aquilo. Eu falei, você está ficando louca, não é por aí. Você não vai entrar no comida aquilo com eles, você vai me arrumar um problema, vai acabar sendo presa, não é por aí. Né? A gente precisa, né, pensar, dar aquilo que tem. Então, quando a gente parte desse princípio... Não, e aí o que ela falou? Eu comecei a chorar e vi um pessoal com a camisa do MAP, lá de Jacarepaguá, entregando aqui. Eu falei, eles vão entregar. E aí eu saí em paz. Mas eu falei, até para fazer caridade, a gente tem que pensar na nossa tranquilidade de espírito, porque eu tenho comida na minha casa, sobrou alguma coisa? O que sobrou? Qualquer coisa que sobrou, eu posso doar. Se eu fizer uma única quentinha, e alimentar uma única pessoa, se eu ligar para o porteiro lá de baixo, você já tomou café? Não tem um pão aqui, se ficar para amanhã ele vai ficar meio adormecido, porque às vezes aquelas pessoas já são de uma família que o núcleo familiar ele se sustenta com 3, 4 trabalhando. Com a pandemia, 1, 2 foi mandado embora. Então, muitas vezes, ele está o dia inteiro lá e ele não tinha o que comer. Do que ele tinha, ele deixou em casa. Então, sabe, dá uma ligadinha. Oi, tudo bom? Sobrou um sanduíche aqui, não sei o quê. Eu comprei um pão, amanhã vai estar meio adormecido, não sei o quê. Você quer um sanduíche? São coisas pequenas no nosso dia a dia. É a hora que alguém ligar para você e falar assim, ai, poxa, eu estou tão arrasada, estou com medo, estou com isso. Não, não fica não. Sabe por quê? Imagina, olha, eu vou falar para vocês o que eu sempre faço. Hoje eu estava com uma amiga minha que estava lá com um problema profissional e eu falei assim para ela, você quer saber o que eu faço? Essa noite, eu falei assim, gente, a gente faz palestra, a gente faz tudo e quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, né? Parece assim que o mal ele fica assim, vamos dar uma atrapalhada, né? Vamos deixar ela... Eles fazem isso, né? Aí essa noite eu tive um pesadelo horroroso, mas horroroso, daqueles que todos os meus dentes tinham caído, eu olhava assim, eram dentes de criança, e aí ele falava assim, isso aí são dentes da tua neta, e não sei o quê. E aí eu acordei assustada, assim, com o coração apertado, meu Deus. Aí comecei a lembrar da minha avó, sonhar com dente de parente. Eu falei, meu Deus, era dente de criança. Aí eu parei, fiz uma oração, e eu sempre faço isso. Eu vou dar essa dica para vocês, porque não falha nunca. Eu imaginei a figura de Jesus, eu sempre faço isso. Meu Jesus, né? Cada um imagina Jesus como quiser, tá? O meu. Meu tem cabelos compridos, olhos azuis, túnica branca, pés descalços. É o meu Jesus, aquele Jesus, assim, bíblico mesmo, né? E aí ele olha para mim e diz assim, quando foi que eu te decepcionei? É só o que ele fala. E aí eu começo a visualizar ele, assim, sorrindo para mim, naquela luz, me perguntando quando foi que ele me decepcionou. Porque eu sei a resposta, nunca. Ele nunca me decepcionou. E ele nunca decepcionou nenhum de vocês. E nunca vai decepcionar nenhum de vocês. Na sua maior dor, na sua maior tristeza, na sua maior prova, ele vai estar ali. Ele vai estar ali, vai te proteger, vai te abençoar. Uma aluna minha falou assim, Iris, eu tenho muita dor, porque eu tive uma perda de um irmão e eu não lidei bem com ela. Tem anos isso, e eu nunca lidei bem com ela. Isso sempre foi uma chaga aberta e eu sinto muita falta dele. E eu falei para ela, olha, a gente quando tem uma chaga muito dura, a gente precisa pedir ao Pai e dizer para ele assim, olha, eu preciso muito, 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 muito da sua bênção, da sua graça, porque eu preciso ver o meu irmão. E faça isso todo dia. Pede a ele, olha, eu preciso, está doendo, eu sei que a gente combinou, eu sei que ele está bem, mas está doendo em mim e eu não estou conseguindo lidar com isso. Pede ao Pai, ele é Pai. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser mês que vem, se vai ser daqui a um ano. Eu tenho certeza que você vai encontrar com ele. E esqueci que falei isso. Na semana passada, ela já é minha aluna há um tempão, provavelmente isso deve ter acontecido há 1 ou 2 anos, eu estava falando, e eu repeti isso, porque eu tenho certeza disso, repeti isso para outras pessoas, ela estava lá, ela falou assim, Iris, eu sonhei com meu irmão, eu abracei o meu irmão, eu voltei com o cheiro do meu irmão, e desde esse dia, eu nunca mais senti falta do meu irmão, porque agora eu sei que quando eu quiser, eu encontro meu irmão. Então,
são momentos, né, que a gente olha assim, gente, Deus não nos desampara. Nunca, nunca duvide disso, nunca. Você pode duvidar de qualquer coisa na vida, você pode duvidar que o céu é azul, você pode duvidar que o sangue é vermelho, mas você não pode duvidar do amor divino, não pode duvidar da presença de Deus em sua vida, porque vai ser o cúmulo da sua ingratidão, porque ele está o tempo inteiro envolvendo você. Então, se às vezes a gente não encontra, é porque a gente não abriu essa porta. Então, vamos abrir a porta divina, a porta do nosso coração que recebe a Deus. Vamos abrir essa porta, porque a gente vai estar mais leve, a gente vai estar mais confiante. Ah, Iris, os problemas vão sumir? Claro que não. A gente está num planeta de provas e expiações. Como é que a gente vai viver num planeta de aflitos e não vai ter aflição? A gente vai continuar a ter aflição, só que a gente vai passar por essa aflição muito melhor, né? A diferença é, aquela pedra está ali, a gente vai ter que empurrar a pedra. A gente pode empurrar a pedra como se fosse um franzino magrinho que não tem força, ou a gente pode empurrar a pedra como um Golias. Empurrar a pedra como um Golias é trazer Deus no coração. Então, é isso que eu desejo para cada um de vocês. Que vocês tenham a gratidão. Tenham a gratidão por acordar, tenham a gratidão por ainda ter emprego, tenham a gratidão por viver no Brasil. Olha o que está acontecendo no Afeganistão, meus irmãos, minhas irmãs. Como a gente tem que orar por aquelas mulheres, por aquelas crianças. Imagina ter Jesus, poder falar de Jesus. Imagina você nascer num lugar onde você nem Jesus tem. Nós somos muito abençoados. Não é que você vai pensar assim, eu vou olhar para baixo, tem tanta gente melhor. Não é isso. Não é isso. Quem está lá em cima não está melhor. Não está melhor. Quem está melhor é quem está em paz. E você pode estar em paz. Então, é isso que eu desejo para cada um de vocês. Que possamos estar em paz, que possamos ser gratos, que possamos lembrar da beleza de ter o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Tem espírita que reclama comigo, que fala que eu falo mais de Jesus do que de Kardec. Eu falei assim, gente, Jesus é o meu modelo, o meu mestre, meu guia. Quem me ensinou foi Kardec. Então, você me desculpa, né? Mas eu não seria nada sem entender Jesus à luz da doutrina espírita, porque eu já tinha contato com Jesus em outras religiões e nunca abracei nenhuma delas. Então, o espiritismo é o que me deu essa visão do Cristo. Mas é o Cristo. É Ele que me traz essa gratidão, é Ele que me traz esse amor, é Ele que me traz essa alegria de viver, é Ele que me traz essa certeza de que vai acabar tudo bem, é Ele que me traz essa alegria de que, como diz o Haroldo Dutra, eu nunca esqueço dessa frase, uma canetada de Jesus e está tudo resolvido. Se Ele não assinou é porque não está na hora de mandar esse documento. Então eu peço assim, Jesus, eu estou esperando a sua canetada, manda esse documento para salvar a nossa vida, para salvar a nossa alegria, para que a gente volte a se encontrar, para que a gente volte a se abraçar, mas enquanto a gente não pode fazer isso, que a gente possa fazer com quem está perto, fazer com quem está ali na esquina, fazer com o nosso porteiro, fazer com a pessoa que trabalha com a gente, fazer com um vizinho, com aquele velhinho que ninguém foi lá visitar ele, que está com medo da Covid, fazer com qualquer um, né? Porque o próximo é aquilo, né? O próximo é quem vem depois. Então, quem está vindo aí depois de você? Esse é o próximo. Não é esse que é o próximo. Então, que a gente possa ter gratidão e merecer ser trabalhador desse Cristo abençoado. Merecer, eu costumo dizer assim, ser soldado do Cristo. Soldado da frente de batalha. Aquele que não tem medo, aquele que enfrenta, aquele que vence qualquer coisa pelo Cristo. Tá certo? Eu espero, acho que já está na nossa hora, né? Até passei um pouquinho, não. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente vai fazer o passe. Como é que a gente faz? Eu te passo a oração? Você faz a oração antes? Hein, Sarinha? Faz a oração antes. Faço a oração e já entro no passe? Faz a oração e depois faz o passe, tá, meu bem? Então tá bom. Vamos elevar os nossos pensamentos. Eu queria muito que nesse momento, quem não pegou uma aguinha, bota uma aguinha ali para fluidificar. É super importante. Às vezes a gente bebe a aguinha e aguenta até com outro gosto, né? O ruim é quando a aguinha tá amarga, gente. Eu falo assim, fala sério, o que você fez isso comigo? Eu estou merecendo um amarguinho, né? Deve ser, né? Bota a aguinha aí, porque com certeza você vai receber o seu remédio, né? Vamos elevar os nossos pensamentos.
Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, amado Mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado por estarmos reunidos em teu nome. Apesar da distância, Mestre Jesus, estamos em uníssono com os nossos pensamentos. Agradecemos, Pai, de infinita bondade e justiça, o amor de Jesus na terra, porque Ele nos orienta. Que essa figura, Mestre Jesus, que Tu nos trouxe, benevolente, que ama incondicionalmente, possa nos dar exemplo. Ah, Mestre Jesus, nós estamos tão frágeis, estamos fragilizados pelas nossas provas, estamos fragilizados pelo afastamento das nossas instituições, pela nossa energia, mas sabemos, Mestre Jesus, que tudo isso vai passar. Porque sabemos, Mestre Jesus, que na imortalidade de nossas almas, no nosso comprometimento, sabíamos disso. Alguns espíritos mais jovens, as crianças, os adolescentes, vão ter marcas irreversíveis na sua evolução. Para nós, Mestre Jesus, 1 ano, 2 anos de afastamento não é nada. Porque nós já temos uma certa formação, mas isso, 1 ano a menos de uma criança, 1 ano a menos de um adolescente, nas suas relações pessoais, no seu aprendizado, trarão muitas marcas, mas também criarão adolescentes e crianças mais fortes, assim como aqueles que passaram pelas guerras. Mestre Jesus, agradecemos de todo o nosso coração a oportunidade de te servir, de ajudar aqueles que sofrem. Estamos aqui nesse momento te pedindo por aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão nos assistindo, pelos seus familiares, por todos aqueles vítimas dessa doença, seja através da economia, seja através da doença, da perda dos entes queridos, do medo, da depressão, Mestre Jesus, do suicídio. Como os nossos jovens estão se entregando ao suicídio. Estamos vivendo momentos tão difíceis, mas sabemos, Mestre Jesus, que Tu não coloca fardos pesados em ombros frágeis. E aqui estamos com um profundo desejo de ajudar. Então, rogamos a Ti, Mestre Jesus, que Tu nos dê permissão para iniciar um passe virtual, para que na casa de cada um, nesse momento, o seu anjo guardião, o seu anjo familiar, todos os espíritos trabalhadores dessa falange bendita de cura de Dr. Bezerra de Menezes, possam nos auxiliar, que possamos, meus irmãos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, que possamos sentar com as mãos espalmadas para cima, porque a mão espalmada para cima é a mão de quem recebe, é a posição de quem está receptivo, é a posição de quem está recebendo do plano espiritual todas as bênçãos. Diminua um pouco a sua luz, diminua para que a sua pineal possa se acalmar, para que você possa entrar em contato com a espiritualidade, em contato com o Pai, em contato com os teus mentores. Nesse momento, meus irmãos, que você possa ser transportado
para o seu melhor lugar de meditação. Se o seu desejo for uma praia, que seja uma praia. Se for um campo, que seja um campo. Se for uma floresta, se for uma cachoeira, se for o seu quarto. E você vai elevar o seu pensamento. Vai se conectar com o Pai de infinita bondade e justiça. E Ele vai, nesse momento, jorrar uma luz violeta no seu centro de força coronário. O seu centro de força coronário fica no alto da sua cabeça. Você pode ajudar espalmando as suas mãos. Você pode ajudar no alto passe. Você pode sentir essa vibração que entra pelo teu centro de força que se liga com a espiritualidade. É o centro que nos liga com Deus. É o centro que nos liga ao ponto de Deus. Os chakras dos nossos irmãos budistas, dos nossos irmãos tibetanos, têm esse nome porque significa giro de força. Eles estão girando numa velocidade harmônica. Eles giram entre eles e depois giram em uníssono um com o outro. O equilíbrio desse giro é o que traz o equilíbrio das nossas harmonias. Então, que possamos girar o nosso chakra coronário, recebendo essa luz violeta e dando a ele toda a força necessária para que possamos ter vitalidade, ânimo, vigor. Agora passamos para o nosso chakra frontal. E ele vai vibrando, é o chakra da nossa intuição, é aquele do nosso pensamento. Nós precisamos limpar o nosso pensamento. Então vamos trazendo essa energia e essa luz que circula, limpando os nossos pensamentos. E esses pensamentos precisam ser pensamentos bons, pensamentos de gratidão, pensamentos de alegria. Lembra das coisas boas que te fazem felizes. E vamos descendo essa energia para o nosso chakra laríngeo. Esse chakra é tão importante. Da boca sai o que está cheio o coração. Todos que falamos e que temos a palavra impecável têm o chakra laríngeo em harmonia. Mas às vezes o nosso coração se escurece e acabamos falando, maldizendo, acabamos falando o temor e vamos debilitando o nosso chakra, primeiro no ponto energético, para depois debilitar o nosso corpo físico. Então vamos que o nosso dizer seja impecável, que possamos vibrar o nosso chakra laríngeo com toda a força, com toda a harmonia daquele que bendiz, daquele que abençoa. Eu lembro dos antigos, bença pai, bença mãe. Tem coisa mais linda para iluminar o chakra laríngeo do que uma bênção. Vamos descendo os nossos chakras, vamos descendo para o nosso cardíaco. A cor do coração, o verde da cura, o coração embrutecido, o coração sofrido, dolorido, tem o chakra cardíaco debilitado. Vamos vibrar essa energia do amor, a energia do perdão, a energia da gratidão, a energia totalmente contrária ao egoísmo. Aquele que vibra o seu chakra cardíaco, aquele que traz essa energia, não é egoísta, é benevolente, é caridoso. Ele inspira o amor ao próximo. Que energia boa sentir o chakra cardíaco, sentir essa energia que o Cristo nos dá. Eu penso assim, um coração pleno de amor, não cabe nada, não cabe ódio, não cabe rancor. Encha o seu chakra cardíaco de amor pela sua família, de amor pela natureza. Tragam bênçãos para o seu coração. Vamos descendo para o esplênico. Vamos descendo para o esplênico que cuida de nossas defesas orgânicas, do nosso baço. Todos os chakras são importantes e eles precisam vibrar em conjunto, girando,
girando. Vamos fazendo essa visualização terapêutica, como nosso irmão Divaldo diz. E nesse momento vamos fortalecendo todas as nossas células de defesa. Vamos fortalecer o nosso timo. Vamos fortalecer as nossas imunoglobulinas. Vamos até o nosso plexo solar ou o nosso gástrico. Nosso chakra gástrico é importantíssimo, porque nós o envenenamos tanto com aquilo que comemos, envenenamos tanto com aquilo que pensamos quando comemos. Éramos uma bênção quando tínhamos a oportunidade, o hábito de orar antes das refeições. Hoje nós vemos as notícias, por piores que sejam, e nos envenenamos. Então vamos vibrar o nosso gástrico, que vai liberar para todo o nosso organismo energias que podem ser benéficas ou deletérias. Então, que sejam benéficas, que possamos vibrar esse chakra, esse plexo solar que expande a nossa vitalidade. Vamos ao nosso chakra genésico, que não tem a ver só com as energias sexuais, mas com energias de fecundação. A fecundação é mais do que o sexo. A fecundação é a nova vida da terra, a semente que brota, as energias que nos dão a fecundação ideológica para novos projetos. Quando nós estamos com todos os nossos chakras alinhados, inclusive com o nosso chakra genésico alinhado, nós nos tornamos ativos, criativos. Nós nos aproximamos da nossa energia, da energia curadora, da energia que abençoa. Então agora, meus irmãos, vamos pensar que essa energia que nós vibramos em todos os chakras vai percorrer todo o nosso perispírito. Vamos ver essa energia nas palmas de nossas mãos. Vamos ver essa energia em cada célula do nosso corpo, porque o nosso perispírito está ligado ao nosso corpo, molécula a molécula. E agora, nesse momento, essas moléculas estão energizadas. Vamos, nesse momento, agradecendo ao Pai essa força vital que estamos recebendo em casa e pedimos a Ele que expanda essa energia, que possamos brilhar a nossa luz, para que possamos atingir aqueles que estão à nossa volta, no nosso lar, para que possamos fluidificar as nossas águas, para que possamos reter toda essa energia, não só hoje, mas durante toda a nossa semana, limpando a nossa áurea, jogando fora todos os pensamentos, os miasmas, tudo aquilo que não nos faz bem, e energizando para que essa limpeza seja purificadora e para que possamos reter essas bênçãos durante o máximo de tempo que pudermos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Iris. Foi muito bom mesmo.